Beleza, então. Nossa aula hoje falando de área, ok? Nós temos aqui a primeira atividade, onde diz o seguinte. As figuras a seguir mostram desenhos do piso de algumas salas. A mesma lajota, ou metade dela, interessante esse detalhe aqui que está falando da metade, ok? Foi usada para pavimentar todos os cômodos. Encontre a área de cada piso utilizando a lajota inteira como unidade de medida. Então, nossa unidade de medida é a lajota inteira. A gente vai dizer quantas lajotas inteiras foram utilizadas para cobrir essa área de cada figura, representando ali o piso de cada sala. Na letra A, nós temos então aqui a possibilidade de contar quantas lajotas tem nessa coluna, quantas lajotas tem nessa linha e fazer uma multiplicação. Nessa coluna nós temos 4 lajotas e nessa linha também 4 lajotas. Logo, 16 lajotas ao todo foram utilizados para cobrir o piso desta sala. Na letra B, as lajotas já estão dispostas de outra maneira, certo? Nós temos aqui como se fossem grupinhos, ó, a cada 3 lajotas arrumadas assim desse modo bonitinho. Então, nós podemos contar quantos grupinhos a gente consegue formar aqui, ó, dessa maneira. Aqui tem um grupinho, aqui tem outro da 2, depois o grupinho só muda de posição, mas aqui, ó, tem outro grupinho. Aqui tem outro grupinho com 3 lajotas, aqui outro e aqui outro. São 3 grupinhos com 3 lajotas em cada. Podemos fazer uma multiplicação. Nesse caso, como é pequeno, também pode contar cada um deles e nós chegamos aí à resposta de 18 lajotas utilizadas para cobrir o piso desta sala. Agora, na letra C e também na letra D, a gente já começa a prestar atenção em um detalhe. Nós temos aqui algumas lajotas que foram utilizadas pela metade, certo? Então, aqui precisa prestar bastante atenção, que nós temos, então, essas lajotinhas sendo utilizadas pela metade. Então, nós teremos que unir essas metades para formar lajotas inteiras, porque aqui está dizendo que a nossa unidade de medida são lajotas inteiras, ok? Então, nós temos aqui na letra C, quantas lajotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lajotas inteiras, mais essas 2 metades que formam a 19ª lajota, e mais essas 2 metades que formam a 20ª lajota, portanto, 20 lajotas inteiras para cobrir o piso desta sala. E aqui na letra D, também temos essa situação de lajotas pela metade. Aqui nós temos uma, aqui nós temos outra, aqui nós temos outra lajota pela metade. Temos mais esta e mais essa. Nós temos 5 lajotas pela metade, certo? 5 metades, 5 vezes meio, 2,5. Então, nós vamos ter uma respostinha com número decimal aqui. Quantas lajotas inteiras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essas 2 aqui para fazer a 16ª, essas 2 para fazer a 17ª, e sobra meia lajotinha, que é representada ali pelo vírgula 5. Então, 17 lajotas e meia foram utilizadas para fazer o piso desta sala, ok? A número 2. Imagine que na malha quadriculada a seguir, os quadrados têm 1 centímetro de lado. Se o quadradinho tem 1 centímetro de lado, então a área de cada quadradinho, 1 vezes 1 é 1, né? É 1 centímetro quadrado, certo? A área de cada um desses quadradinhos é 1 centímetro quadrado. Então, agora, a gente vem aqui e responde. Quais figuras têm 1 centímetro quadrado de área? Quais figuras cabem toda dentro de um quadradinho apenas? Por exemplo, a número 1, ó. Veja que as nossas figuras estão com números romanos, aí para a gente lembrar dos números romanos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Primeiro, aqui, ó, a gente junta, por exemplo, esse meio quadradinho, se a gente pudesse vir aqui e encaixar ele aqui, ó, em cima do outro. A gente consegue deixar essa figura inteira em um quadradinho só. Então, ela acaba tendo 1 centímetro quadrado de área. Quais outras figuras a gente também consegue deixar toda a parte colorida dentro de um único quadradinho? Se a gente pudesse vir aqui, recortar, desmontar os quadradinhos, encaixar as partes coloridas, quais a gente consegue encaixar tudo dentro de um quadradinho apenas?
A gente consegue, então, com a número 1, com a primeira figurinha, ó, a gente pega essa metade, encaixa aqui e fecha um quadradinho. Com a figurinha de número 2, a gente pega essa metade, encaixa ali em cima e ela fica inteira dentro de um único quadradinho. Então, a 2 também tem 1 centímetro de área, 1 centímetro quadrado. A 3 não, pode ver que se a gente pegar esse pedacinho e encaixar ali, já fica um quadradinho inteiro e ainda sobra. Então, ela não tem só 1 centímetro quadrado de área. A 4, opa, ela já tem um quadrado completo, um quadradinho completo. Então, ela já tem mais de um. A 5, se nós pegássemos esse pedacinho aqui e preenchêssemos aqui em cima, ó, vou tentar fazer um risquinho parecido, tá? Ó, mais ou menos aqui assim. E depois pegássemos essa ponta dele e encaixássemos aqui, nós conseguiríamos encaixar as 3 partes dentro de um único quadradinho. Então, a figura 5 também tem 1 centímetro quadrado de área, ok? Letrinha B pergunta qual é a área das demais figuras. Bem, a 4 é fácil de visualizar, porque a gente pega esse pedaço aqui, encaixa aqui em cima e ela fica com 2 centímetros de área, certo? A figura 4 fica com 2 centímetros de área. E a figura 3, se a gente pegar esse pedacinho que está aqui e encaixarmos ele aqui, nós ficamos com um quadradinho, mais essa metade do outro quadradinho. Por isso, está com 1,5 centímetros quadrados de área para a figura 3 também, certo? E na letrinha C, qual é o nome das figuras que aparecem nessa malha? 3 triângulos, um paralelogramo e um trapézio, certo? São as figuras que estão aparecendo aqui nessa malha. Você tem alguma de suas unhas com 1 centímetro de área? Como é possível descobrir isso? Não está falando só da partezinha que cresce da nossa unha, está falando da nossa unha inteira, toda a partezinha da unha. Será que a gente tem unha com 1 centímetro de área? A gente poderia fazer uma malha quadriculada, onde os quadradinhos têm 1 centímetro de área, e desenhar as nossas unhas no tamanho real, ali naquela malha quadriculada, e então contar as unidades ocupadas. Essa é uma solução. Qual é a área de cada tapete? Então, nós temos aqui largura de 3 metros, comprimento de 4 metros. Então, 3 vezes 4 dá 12 metros quadrados, é a área desse tapete. Então, lembrando, para descobrir a área, é só multiplicar a largura pelo comprimento. Vamos lá, gente. E esse tapete que tem aí 3,68 metros de largura por 5,49 de comprimento. Precisamos fazer esse cálculo. Dá aí um resultado de 20,20. Vou fazer a letra A junto com vocês. Depois vocês dão uma pensadinha para fazer a B e a C. Letra A. O assoalho de madeira custa R$ 16,50 o metro quadrado, incluindo material e mão de obra. Então, assim, entre material e mão de obra, para cada metro quadrado que eles vão colocar de assoalho de madeira, eles vão cobrar R$ 16,50 do dono da casa, certo? Então, a gente vai ter que descobrir quantos metros quadrados tem nessa sala para poder descobrir quanto que se gastará para colocar esse revestimento na sala. Então, para descobrir quantos metros quadrados tem, a gente começa multiplicando. Largura vezes comprimento, 3,5 vezes 4,5. Descobrimos que isso dá aí 15,75 metros quadrados. E aqui está dizendo que cada metro quadrado de assoalho colocado vai ter um custo de R$ 16,50. Então, o que a gente tem que fazer agora? Multiplica a quantidade de metro quadrado, ou seja, a área da sala, vezes o valor de cada metro quadrado do material que vai ser instalado ali. E você descobre, então, que dá R$ 259,87 para colocar um assoalho de madeira numa sala com estas medidas que nós recebemos no exercício. O preço do carpete é R$ 13,20 o metro quadrado. Então, olha que interessante, a mesma informação que a gente teve na letra A, o preço do metro quadrado. E quer saber quanto que vai custar para colocar o carpete na sala. Nós já sabemos a medida da sala, certo?
Nós já sabemos que essa sala mede 15,75 metros quadrados de área. Então, nós já temos a área da sala, não precisa calcular de novo, porque não vai mudar, é a mesma sala, mesma área. Então, se ela tem 15,75 metros quadrados de área e estão cobrando R$ 13,20 o metro quadrado do carpete com a instalação, então é só nós multiplicarmos 15,75 vezes 13,20, que nós temos aí R$ 207,90 o custo para colocar carpete nesta sala. Então, letra B, pode ver, foi exatamente igual à letra A. A gente só não fez esse primeiro passo porque já tinha ele pronto. A gente apenas multiplicou pelo valor do carpete com a colocação. Agora vem, então, a perguntinha da letra C. Essa tinha um pouquinho mais de detalhes, ó. Então, o primeiro detalhe que a gente tem aqui é essa informação de que o piso ele é quadrado, tem 20 centímetros de lado. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é a área dessa cerâmica aqui que está sendo colocada, certo? Então, a gente vai fazer lado vezes lado, porque está dizendo que ela é quadrada, então um lado é igual ao outro. 20 vezes 20, 400 centímetros quadrados, ok? Aqui diz que o valor da instalação é de R$ 250. Presta atenção que ele não está dizendo que é o valor de instalação por metro quadrado. Não, está dizendo que o valor da instalação, a gente entende que total, porque só está dizendo que o valor da instalação é esse. E quer saber, então, quanto custará para colocar esse piso na sala? Então, a gente tem que ver quanto vai custar o piso, mais esse valor de instalação que foi informado aqui para a gente. Está dizendo, então, que cada cerâmicazinha custa R$ 1,90. E a gente tem que saber quantas cerâmicas eles vão ter que colocar. E a informação que a gente tem é isso, que cada cerâmica vai ocupar 400 centímetros quadrados. E a gente sabe que a sala inteira tem 15,75 metros quadrados. Então, a primeira coisa aí vai ser transformar a área da nossa cerâmica em metros. Cuidado quando você for transformar centímetros para metros quando estiver trabalhando com área. Se nós só estivéssemos transformando centímetros simples para metros simples, linear, em linha, a gente ia dividir por 100, certo? Porque cabe 100 centímetros em 1 metro. Como nós estamos fazendo isso em metros quadrados, então quanto que é 100 vezes 100? 10.000. Então, para transformar centímetros quadrados em metros quadrados, nós vamos dividir por 10.000. Queridos, dá para dizer que aqui está todo o detalhe de resolver essa situação aqui, tá? Então, é 400 dividido por 10.000, que dá 0,04 metros quadrados. Então, cada pizinho de cerâmica, cada lajotinha separada, que tem o custo de R$ 1,90, ela vai tampar ali naquele assoalho, ela vai 0,04 metros quadrados, certo? Então, agora sim a gente pega o total de área da sala e divide pelo total de área de cada lajotinha, de cada piso desses aqui. E descobrimos que serão necessários 393 lajotas e 75 centésimos de uma próxima lajota. Agora, a gente pode multiplicar isso por 1,90, certo? A quantidade de lajotas multiplicada pelo valor de cada lajota, e a gente descobre aí que vai precisar de R$ 748,12 para pagar as lajotas, mais 250, que é o valor da instalação de todas essas lajotas, e haveria, então, aí um custo de R$ 998,12 para colocar lajotas, piso de cerâmica, nesta sala. Queridos, a próxima atividade, a número 6, usando uma malha pontilhada, determine o perímetro de todos os retângulos com 12 unidades de área. Ou seja, existem mais de uma possibilidade de nós organizarmos 12 quadradinhos para formar retângulos, certo? Basicamente é isso. Olha só, a gente pode formar um retângulo simplesmente enfileirando 12 quadradinhos, certo? Um retângulo aí de 1 por 12. Então, ó, a gente fez um retângulo com 12
cubinhos, com 12 unidades de área, 12 quadradinhos. Quantos lados eu tenho aqui? Porque isto é o perímetro, lado, contorno, certo? Então, ó, se eu começar contando aqui, ó, um ladinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, se tem 12 em cima, tem 12 embaixo. 12 mais 12, 24. Mais esse ladinho aqui, 25. Mais esse ladinho aqui, 26. A gente só conta os lados externos, tá? Nós não vamos contar essas separações internas. Para fins de perímetro, somente o contorno, só os lados externos. Então, num retângulo de um quadradinho enfileiradinho, do ladinho do outro, por 12, a gente tem aí 26 unidades no nosso perímetro. Num retângulo de 2 por 6, ou seja, perímetro dele, como é que fica? Um ladinho, 2 ladinhos, 3, 4, 5, 6. Mais 6 embaixo, 12. 13, 14, 15, 16. Então, ele também tem 12 unidades de área, mas agora ele tem 16 no perímetro. E se a gente faz um retângulo de 3 por 4? Vamos lá, vamos desenhar ele aqui também. Qual é o nosso perímetro? Só o contorno, gente. 1, 2, 3, 4. Embaixo também vai ter 5, 6, 7, 8. Uma lateral. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então, num retângulo, onde a gente tem uma área, 12 de área, mas organizado assim, 3 por 4, a gente tem, então, 14 unidades de perímetro. Lembrando, gente, perímetro é só o contorno, ok?